Bom dia, meu nome é Patrícia de Lima, sou professora do curso de enfermagem aqui na Faculdade SESREI e hoje estamos com o professor Rodolfo Pascoal, a aluna Fernanda e o aluno Oriel do curso de enfermagem no SESREI Recebe. Falaremos um pouco hoje sobre o Novembro Azul, né, essa temática que busca incentivar os homens a cuidar da saúde, a realizar os exames preventivos. E o mês, né, de novembro de conscientização sobre o câncer de próstata, ele iniciou na Austrália, né, no ano de 2003, ele iniciou, quando um grupo de amigos eles se juntaram para falar um pouco sobre a saúde do homem, né? E foi intitulado esse grupo de bigodes, né? Por isso que o símbolo do Novembro Azul a gente vê que é um bigode. Então, mas só que foi em 2010 que foi adotado aqui no Brasil, certo? Então, aqui no Brasil, a gente sabe que o câncer de próstata, ele é o segundo maior, né, em número de casos, ele perde apenas para o câncer de pele aqui no nosso país. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, né, ele que traz esses dados, em 2023 nós tivemos um número grande, né, considerado grande. Foi estimado mais de 70 mil novos casos no nosso país. E assim, o que é interessante ou triste, né, pode-se dizer, é que a nossa região, a região Nordeste, ela apresenta uma situação bem alarmante. Por quê? Na verdade, aqui na nossa região Nordeste, nós temos uma média de 15,9 casos, né, de mortes a cada 100 mil habitantes. Isso é uma média maior, é uma média bem superior nacionalmente. Isso mostra a importância, né, que deve ter, da gente ter essa sensibilização, essa conscientização para que os homens possam realizar os seus exames, né, os seus exames preventivos. E aí, nesse contexto, gente, a aluna Fernanda, ela vai falar um pouco sobre essa manifestação clínica, como é que ocorre, né, Fernanda, o que é a próstata, quais os sintomas, né, mais comuns, e a gente falar também um pouco da prevenção desses casos. Olá, bom dia. Me chamo Fernanda Alves, eu tenho 19 anos, eu sou aluna do curso de enfermagem. Muito se fala sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata, mas pouco se fala o que seria a próstata, por quesito que a gente sabe que a gente vive num país que a desinformação está solta por aí. O que seria a próstata? Próstata, para quem não sabe, ela é uma glândula que, em conjunto com os demais órgãos do sistema reprodutor masculino, ajuda na produção do sêmen. E ela fica localizada atrás da bexiga. Ela é pequena, tem a forma de uma castanha, pesa cerca de 20 gramas. Muito se tem essa desinformação do que é próstata. Muito se fala do Novembro Azul, muito se fala sobre o câncer de próstata, mas fica nessa dúvida, sabe? O câncer de próstata, puxando um pouco sobre o que a professora Patrícia falou, por ano ele é responsável por cerca de 28,6% de mortes de homens no mundo, perdendo apenas para o câncer de pele. E no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre em decorrer ao câncer de próstata. Tanto por questões de tabu, de preconceito, que a gente sabe que, mesmo que a gente evolua, mesmo que a gente esteja numa sociedade que seja mais avançada, ainda existe esse preconceito. E a gente sabe que na região Nordeste, por questões culturais, questões históricas, tem muitas pessoas de interior que ficam batendo nessa tecla de que não vai, por questões de exame. Mas a gente sabe muito bem que o exame e o acompanhamento médico é de extrema importância. Até porque o câncer de próstata ele não tem sintomas no estágio inicial. Se você não faz o exame, você não descobre. Ele só dá os sintomas a partir do momento que já está em um estágio bem avançado. E os sintomas, assim, como é um câncer mais comum de pessoas de idade mais avançada, é mais complicado elas saberem, até porque dor óssea é um dos sintomas, mas também com pessoas de idade mais avançada, dor óssea é uma coisa que está presente na rotina, né? Também, além da dor óssea, as dores ao urinar. E pode ser confundido com infecção urinária. Muita gente fala, não é nada, eu tô com uma infecção urinária, vou só tomar um remédio aqui e vou curar. E vontade de urinar com frequência. Então, são sintomas que são associados à questão de idade, que muitos homens acabam perdendo possuindo a incontinência urinária. Mas uma das principais características é a presença de sangue na urina e a presença de sangue no sêmen. Então, assim, é importante, além do exame da prevenção, é importante para detectar o câncer quando ele está no estágio inicial. Porque a gente sabe que, como não tem sintoma no estágio inicial, com o exame, quanto mais cedo é descoberto o câncer, é mais fácil de tratar, a prevenção é muito mais fácil.
é mais fácil de... Até mesmo a pessoa tá 100% curada do câncer. Até mesmo porque estima-se que 90%, né, das pessoas, quando descobrem precocemente, elas podem obter a cura. Uhum. E por questão do exame ser feito da maneira que é feito, com toque retal, muitos homens ficam com esse preconceito por causa da sexualidade, mas não tem nada a ver. É muito mais comum mulheres se importarem de cuidar da saúde do que os próprios homens, até mesmo num quesito geral, no âmbito geral, não só no âmbito do câncer de próstata. Mas é de extrema importância. A gente sabe, da mesma maneira que o câncer de mama mata diversas mulheres no Brasil, o câncer de próstata mata muito mais homens por questão da falta de cuidado. Meu amigo aqui, Oriel, ele vai falar um pouquinho da experiência dele com o pai dele que teve câncer de próstata. Então eu queria passar a palavra para ele. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Oriel. Eu tive um caso com o meu pai, que o meu pai teve essa questão do câncer de próstata. Eu vou descrever um pouco de como ocorreu. Eu fui bem presente nessa época, quando ocorreu e tal. Primeiramente, ele não queria fazer o exame, deixar logo que nessa enquadra do que a gente falou. Ele fez um exame porque o meu tio ia fazer, e ele não pôde ir, então ele botou ele na vaga do meu tio, meu pai. Ele fez o exame, quando fez, ele já estava nervoso um pouco. E quando fez, deu uma alteração na próstata. Ficou bastante nervoso, aí o médico mandou ele retornar lá, e cada instante que ia passando, né, ia ficando cada vez mais nervoso nessa questão do que ia sendo acometido na doença. Bem, o primeiro contato com a notícia, ele se sentiu a sensação de impotência, de frustração, de medo do que poderia acontecer, do pior. Qual era a idade dele, Oriel? Na época, ele tinha 50 anos. Então é importante frisar que se faz o exame com 45, Isso. e ainda mais com quem tem problemas genéticos na família, é até com 40 anos, né? E ele fez com 50, não tinha sinais nenhum, até o PSA, né, que ele fazia, não dava alteração nenhuma. Por um milagre de Deus, né, ele fez esse exame e conseguiu descobrir o diagnóstico logo no início. Ele fez a biópsia, muito alterado assim, depressivo, ansioso. Quando fez a biópsia, que ele foi para o Laureano em João Pessoa para obter o resultado, teve a forma como o médico o tratou. Foi de uma forma assim, bem seca. Ele simplesmente não olhou para a cara do meu pai e disse, só pegou a biópsia assim, um tumor, um maligno, você vai ter que fazer uma cirurgia ou então radioterapia. Ele desmaiou na hora que ele teve esse resultado. Aí, esse mesmo processo, depressivo, ansioso, muito, muito sofrido. A gente que estava em casa sofria bastante também. Eu lembro que eu era criança, a gente ficava abraçado, chorando junto. Eu tinha 12 anos na época, 11 aliás. Fez a cirurgia, retirou a próstata. Eu acredito que, não estou lembrado, mas eu acredito que entre o resultado e até o final da cirurgia, nossa, eu não lembro direito, mas eu acredito que foi na faixa de uns 5 meses, 4 meses, até o processo. E foi bem sofrido, bem sofrido mesmo. E fez a cirurgia, já faz o quê? Acho que 12 anos desse processo. Até hoje ele vai no Laureano, porque é importante, né? Esse pós-cirúrgico, você ir se cuidando, fazendo PSA e indo ver um médico no Laureano e, tipo, graças a Deus deu tudo certo, mas que é bem sofrido esse processo. E que bom que ele fez esse período, né? Observador de 50 anos, que é, como você mesmo falou, né? Que é o período em que é recomendado para que seja feito o exame, né? O toque. Uma dúvida também em relação ao tratamento, porque além do exame, quero perguntar ao professor Rodolfo, como profissional da área da saúde, como é que se prossegue esse tratamento? Porque muita gente tem dúvida em relação ao exame. E a dúvida maior é o que acontece depois. O que acontece depois do diagnóstico? Primeiramente, agradecendo aqui o espaço, né, que o CSRI recebe, agradecer àquela turma de enfermagem da faculdade. Então, antes de responder sua pergunta, Fernanda, a gente tem que passear um pouco pela história da saúde pública no país.
Isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento é promoção da saúde. A gente está falando com um olhar de prevenção. Se a gente imaginar há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, era praticamente impossível pensar num bate-papo, num debate como esse que nós estamos tendo, porque a lógica do país era cura. A gente esperava o paciente adoecer, a gente esperava o paciente desenvolver um câncer de próstata para a gente pensar no tratamento. E a gente, se hoje nós perdemos vidas para o câncer de próstata, há 35, 40 anos atrás, nós tínhamos pacientes que morriam de câncer de próstata e sequer ele tinha o direito de ter um diagnóstico. Morreu de quê? Não morreu, adoeceu, morreu. E nós estamos falando hoje numa lógica de prevenção, numa lógica de promoção da saúde. A questão que nós temos aí, Fernanda fala bem, Oriel fala bem, a professora Patrícia enaltece bem, nós temos que pensar, turma, num ponto que é a questão cultural, que é a questão da barreira, do preconceito. Eu ir a um urologista, que é um médico especialista, para tentar descobrir se tem alguma alteração, se o meu PSA, que é o antígeno prostático específico, está alterado, eu descobrir, fazer um tratamento, manutenção do tratamento, né? Então, assim como o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata do homem, fez o tratamento, não acaba por ali. Você tem que, periodicamente, ir novamente ao urologista, ir novamente ao médico especialista, para avaliar o PSA, para avaliar a questão fisiológica, para ver se está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Por quê? Um dos grandes tabus que nós temos hoje é a questão câncer de próstata é igual a impotência sexual. E a gente tem que dosar muito, nós temos que balizar muito essa história, porque realmente, se você tem a descoberta, o diagnóstico precoce de um câncer de próstata no estágio inicial, o impacto daquilo no nosso organismo vai ser bem pequeno e não vai ter alteração fisiológica nenhuma, não vai ter problema de ereção, não vai ter problema em relação a absolutamente nada. O grande problema é quando você esconde a doença, no caso do homem, que vai protelando ainda ao médico, que vai protelando a questão de procurar o serviço de saúde, e quando ele vai, ele não tem mais um problema só de próstata, ele tem um problema de próstata com metástase para a bexiga, com metástase até para o pênis. Então, automaticamente, o tempo é um fator decisivo, principalmente na questão relacionada aos impactos negativos que aquilo ali vai provocar no organismo do paciente. Diagnóstico precoce, vida saudável. Diagnóstico tardio, nem sabemos se o paciente irá sobreviver ao início do tratamento. Então, só para coroar aqui o que eu estou falando, a gente fala muito nesse momento de novembro azul, de outubro rosa, mas isso aí é o coroamento simbólico de um trabalho que deve ser feito o ano inteiro. Quando a gente fala no aspecto de Sistema Único de Saúde, ele talvez tenha sido um dos maiores pilares da justiça social que nós tivemos no Brasil, porque anteriormente a implantação do Sistema Único de Saúde só ia ter direito acesso ao serviço de saúde, como no seu caso, Ariel, que você explica bem que o seu pai deu entrada muito provavelmente num PSF, numa estratégia de saúde da família, foi vista a alteração e automaticamente ele foi referenciado, ele foi encaminhado para um serviço de referência lá em João Pessoa, o Hospital Laureano, né? Aproveito aqui para mandar um abraço especial, não só ao Laureano, mas também ao Hospital da FAP em Campina Grande, um serviço onde nós temos profissionais de extrema importância. Eu acho que todas as homenagens, não só ao Hospital da FAP, mas todos os que fazem a rede do SUS em Campina Grande, porque são verdadeiros guerreiros, heróis e heroínas que a cada dia constroem um sistema de saúde forte, pleno, apesar das deficiências. No caso de Oriel, o pai dele provavelmente deu entrada numa unidade básica de saúde, né, e foi referenciado para o Laureano lá em João Pessoa. Anteriormente à implantação do Sistema Único de Saúde, a única condição que existia do pai de Oriel ser atendido era se ele tivesse uma carteira de trabalho assinada. Então, a gente vê que um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde é a universalidade. Todos são iguais perante a lei, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
E um princípio organizativo, a organização do Sistema Único de Saúde é a descentralização. O que era que acontecia, o que era que ia acontecer com o pai de Oriel se ele não tivesse, se o SUS não tivesse uma lógica de atender o cidadão o mais próximo possível da sua residência. O pai de Oriel não ia ter uma unidade básica de saúde, o pai de Oriel ia ter que sair lá do município dele para João Pessoa. E se você tem um traço cultural marcante, se você tem um preconceito expressivo na própria comunidade, você acha que o pai de Oriel ia sair para ir para João Pessoa, se deslocar num carro, muitas vezes esperando uma vaga para ser consultado? De jeito nenhum. Então a gente tem, turma, que pensar que o SUS deu certo. O SUS dá certo. Nós temos problemas? Temos. Se nós estamos falando hoje em câncer de próstata, em prevenção, em alteração, se eu digo que tudo isso constrói uma lógica de atenção especial à saúde do homem, é porque nós temos um sistema de saúde que dá certo. Ok? Professor, no caso a questão, né, do pós-diagnóstico, o tratamento é cirúrgico? Veja só, a gente vai ter aí o Novembro Azul. Novembro Azul, nós vamos procurar o máximo de homens na idade, como a Oriel fala, aí 50 anos, se você já tiver casos na família, antecipa para os 40, 45. Muitas vezes, você começa com um simples hemograma, um exame de sangue, onde você vai ser visualizado ali a questão do PSA, que é o antígeno prostático específico. Se tiver alterado, você já vai partir para aqui, para um detalhamento com um médico especialista, dando tudo ok, não tendo nenhuma indicação, vai ficar no PSA. Mas se você já tem um PSA alterado, né, e automaticamente você já tem casos na família, você já tem uma predisposição genética forte, ele vai ser encaminhado ao urologista. Esse urologista já vai pedir exames complementares, sendo diagnosticado um câncer, aí você vai ter as medidas. Vai ser o quê? Vai ser um tratamento de radioterapia, vai ser um tratamento cirúrgico, vai ser um tratamento de quimioterapia, mas a gente tem que lutar nessa fase contra o tempo. Nós temos que fazer isso de maneira precoce. Você pode ter paciente que tem um câncer de próstata em estágio tão avançado que não vai poder ser feito absolutamente nada. E eu não estou falando de pacientes de 60, 70 anos, não. Eu estou falando de pacientes com 47, 50 anos, que já vêm com a predisposição genética, já vêm com avô, já vêm com pai, já vêm com tio, com câncer de próstata. Infelizmente, ele não teve acesso, ou ele teve o acesso e teve o medo de procurar o serviço de saúde. A gente sabe que os fatores genéricos são muito influentes, e a questão também do nosso estilo de vida, o estilo de vida do homem, né? A própria obesidade, né? O tabagismo. Então, esse estilo de vida, ele está bem influente, né? Ou está bem presente quando se fala em câncer de próstata, né? E aí vem a prevenção. Qual é a prevenção? E aí estamos nós, como os profissionais de saúde, né, para esse processo de sensibilizar e conscientizar as pessoas, sejam os nossos futuros pacientes, seja em sala de aula, né, com os nossos alunos, professores, funcionários, ou seja também na nossa casa, né, a gente poder sensibilizar, poder conscientizar e mostrar a importância, até mesmo porque quando a gente fala do Novembro Azul é o câncer de próstata, mas a gente sabe que quantas outras doenças a gente tem, né, que o homem muitas vezes se esquiva de ir ao médico, às vezes, né, por um tabu, a questão cultural, e também não cuida de outras doenças, né, o diabetes, problemas cardíacos. E aí tem a importância do profissional, né, de nós como profissionais de saúde estar nessa luta, né, e isso é despertado na faculdade, né, professor Rodolfo? É na faculdade que o aluno ele se estimula, né, para já criar nele esse dom de querer conversar, de querer passar o que realmente deve ser preventivo para que haja cura, né? Só pegando aí uma deixa na fala da professora Patrícia, conhecimento bom é conhecimento dividido. Não tem a mínima capacidade de eu ser detentor do conhecimento e eu não tentar distribuir, não tentar passar para a população, tá certo, o máximo de informações possíveis, imaginárias, e com uma linguagem que atenda à expectativa, que o receptor compreenda o que eu estou falando.
Então, você vai fazer uma palestra, faz uma cartolina, pega uma folha de ofício, mostra ali e tal, faz um desenho mesmo, imprime. O importante é que a mensagem chegue. Não adianta você decorar termos científicos, você saber nomes científicos de patologia, se você sabe que aquilo dali não vai repercutir em nada, não vai provocar um impacto nenhum na vida do usuário. Então, a gente tem que pensar numa rede de assistência, numa forma que ela seja compatível com o meu usuário, que ela tenha capacidade de receber as informações, né? Então, a gente tem que pensar, turma, que educação e saúde faz parte do Sistema Único de Saúde. Isso que nós estamos fazendo aqui, uma turma de enfermagem, né, participando de um momento de interação, de troca de ideias, de debate, fortalece o Sistema Único de Saúde, engrandece o Sistema Único de Saúde. E é nessa percepção que a gente tem que caminhar diariamente. Saúde pública é uma mão de via dupla, ela vai e volta. Eu tenho que tentar criar mecanismos, situações que o paciente, que o usuário, ele se senta acolhido. O exemplo aí que o Oriel dá, do pai dele, que chega lá na instituição de saúde e o médico é bem direto, isso provoca a fuga do usuário. Então, eu tenho que criar mecanismos mínimos de que o usuário ele se sinta o quê? Acolhido. Porque é através desse acolhimento que eu vou começar a construir uma lógica de tratamento, de prevenção, de promoção da saúde. Se eu sou um profissional que eu me fecho, que eu não me vejo, eu não me coloco na situação do usuário, eu não penso que o usuário tem uma família, tem um estilo de vida, se eu construo a percepção que o usuário é uma patologia, é uma doença e eu sei o tratamento, automaticamente eu vou criar um mecanismo de frieza e isso aí vai provocar a fuga do meu usuário. Então, você tem que se colocar no local no papel do usuário ali, do paciente, né? Isso é difícil, isso é complicado, você está entendendo, isso gera tempo, mas assim, eu tenho que construir, por quê? Porque saúde pública é uma mão de via dupla, vai e volta. Eu tenho que dar para poder receber do meu paciente, do meu usuário, eu tenho que criar uma confiança para que isso aconteça, tá certo? Então, até a entonação da sua voz vai repercutir na forma que o paciente vai visualizar o serviço de saúde. Com que idade já é indicado fazer os exames? Se necessariamente precisa ser a partir dos 40, ou homens que já querem se prevenir por questões genéticas, mesmo que a gente sabe que não é só com 40 que se desenvolve, antes pode acabar tendo esse desenvolvimento. Então, eu gostaria de saber se antes mesmo já pode ser feito. A partir dos 40 anos, você já pode, 38 anos, a literatura científica já fala, tá certo, que você já pode procurar, sim, por conta própria, independente de ter Novembro Azul ou não, tá certo? Então, por uma questão preventiva, que bom que as pessoas procuram antes da faixa etária. Mas, geralmente, ali a gente está falando em torno de 40 anos, porque os dados são mais reais, são mais fidedignos, tá certo? Então, turma, faz parte agradecer a presença de todos, né? Esse momento é um momento louvável, porque a gente já começa a criar uma percepção de comunicação, uma percepção de troca de informação, de troca de olhares em relação a um processo saúde-doença. A gente não pode esperar que o paciente adoeça para procurar o serviço de saúde. A gente tem que tentar criar caminhos, ferramentas para que ele procure ainda numa lógica de prevenção. Quanto mais cedo você tiver a oportunidade de construir um diagnóstico de maneira precoce, os impactos negativos na vida daquele paciente serão bem melhores. Você imagine aí um paciente em que ele começou com um câncer de próstata, aconteceu metástase para a bexiga, e esse paciente vai fazer inúmeros procedimentos cirúrgicos e o desfecho final é que ele vai passar o resto da vida com uma sonda. Tudo isso, de uma maneira ou de outra, poderia ter sido o quê? Prevenida. Então, uma das formas de administração do Sistema Único de Saúde, que a gente ainda tem que avançar muito, é a questão da descentralização. Eu tenho que chegar o mais próximo possível do meu cidadão, do meu usuário. Isso que nós estamos fazendo aqui é cidadania, é consciência, é uma crítica reflexiva do papel de cada um, do profissional de saúde, do comunicador na sociedade, da faculdade, porque a gente tem certeza absoluta que uma instituição de ensino, quando ela é aberta, quando ela é criada, não é só a questão, não sei, monetária, não sei, de lucro, ela tem um impacto na vida da sociedade.
Então, eu tenho certeza que cada um de vocês que entraram nessa instituição não vão sair os mesmos. Vocês vão sair melhores, vocês vão sair com uma visão aberta, uma visão maior de tudo isso. Então, eu vou finalizando, agradecendo demais, tá certo? E eu escuto muito dizer, eu não sei se é um defeito ou uma virtude, mas eu acredito muito no sistema único de saúde. Eu tenho uma forte ligação, porque quando eu vejo a evolução que nós temos, e eu costumo muito nas minhas aulas, os alunos falarem muito, professor, o SUS é um sonho, é uma utopia, é um sonho muito distante. Mas como dizem que o brasileiro ele tem muita esperança, o nordestino ele tem muita esperança, eu vou finalizando agradecendo demais aos alunos que dizem que eu sou sonhador, porque isso para mim é uma grande virtude. E que cada um de nós, com esse sonho, com essa esperança, possa construir e reconstruir essa imensa pátria chamada Brasil. Muito obrigado. Finalizando a minha passagem também, eu que já tive na área da educação também, que é uma área que precisa de muita empatia, né? Cheguei a dar aulas nos cursos que eu fazia antes. E agora eu estou na área da saúde, da enfermagem, que sempre foi o meu sonho. Eu não me vejo esse profissional fechado, seco, como eu falei, tecnicista até. O meu sonho é ser esse profissional inclusivo, que busca passar o conhecimento também, trazer saúde, porque aí a gente tem a democracia, a inclusão, né? E é isso. Queria agradecer a oportunidade, a convite da CESRI Recebe, a professora Patrícia por ter confiado na gente, na nossa capacidade de estar aqui falando. E é isso. É muito importante esse debate, é de extrema importância, porque a medicina ela avança a todo momento. A gente sabe que os tratamentos mais avançados a gente tem hoje em dia, mas ainda falta essa quebra desse tabu. A gente quebrar essa barreira, quebrar esse preconceito, quebrar esse medo. Então, é importante se falar. Quanto mais se fala, menos se teme. É isso, agradeço a oportunidade. Então, para a gente concluir, né, esse momento tão importante para a gente, para a nossa vida acadêmica, vida profissional, esse ano, né, o Novembro Azul 2024, ele é intitulado de Saúde do Homem, cada passo conta, né? Então, acho que aqui nessa nossa conversa a gente pode tratar bem disso, né, da importância dessa rapidez, a importância de ser detectado precocemente, né? E com base nisso, o CESRI Recebe agradece demais a presença do professor Rodolfo, agradece demais a presença de Fernanda, Oriel e de todos os alunos que estão aqui presentes, né? Os alunos do P1, os alunos do P2, que estão aqui presentes para essa conversa sobre o Novembro Azul. E a gente se coloca à disposição, né, da instituição para que outros momentos como esse, certo, ocorram para que a gente possa participar.